A aula 10 desse trimestre, que nós estamos falando sobre todas as doutrinas da igreja, em tudo aquilo que cremos, nós já falamos aqui sobre o batismo no Espírito Santo, em Jesus Cristo Salvador, no Espírito Santo, no pecado, na salvação, e agora cremos, nessa lição 10, cremos no batismo e na Santa Ceia. Então fique conosco, esta lição é muito importante para ajudá-lo a tirar dúvidas e também ajudá-lo a fortalecer a fé, tanto sua quanto dos seus alunos. Fique conosco, vamos à aula 10, cremos no batismo e na Santa Ceia. O texto bíblico está em Marcos 16, versículo 16, e depois em 1 Coríntios 11, dos versículos 23 ao 26. O texto em destaque está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para quê? Por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Então, nós vamos aqui definir a palavra batismo, mostrar o significado da Santa Ceia e conscientizá-los da importância de serem batizados e de participarem da ceia do Senhor. Aqui, antes de entrar propriamente na lição, tem um texto aqui onde ele fala que os adolescentes precisam declarar publicamente a sua fé, a sua decisão por Jesus e pelo Evangelho, para participarem da maior celebração memorial da Igreja de Cristo, a ceia do Senhor. Ele fala aqui também que a adolescência ela é marcada por um momento em que eles não gostam da ideia de compromissos fixos, agendas rígidas ou regras. Tais características são a marca da adolescência. Entretanto, isso não significa que experimentarão tais ideias. Aquela coisa do adolescente falar assim, não, eu não quero me batizar agora porque eu não quero compromisso. Eu não quero uma responsabilidade. Na verdade, é exatamente isso que o batismo é. Um compromisso e uma responsabilidade. E que eles precisam ser ensinados que precisam assumir esse compromisso e essa responsabilidade. Muito bem. O texto aqui da lição começa dizendo, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então o texto ele já começa assim. Então vamos lá. O batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você percebe que é um ato contínuo? Crer e ser batizado faz parte do mesmo ato, faz parte da mesma atitude. Mateus 28 e 19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe que o batismo, junto com a aceitação de Cristo como Salvador, eles caminham juntos. Quando Jesus instruiu seus discípulos para pregar o Evangelho a toda criatura, nosso Senhor ordenou-os a batizar quem cresce. O batismo simbolizaria o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. O apóstolo Paulo disse em sua epístola aos Romanos que quando somos batizados com Cristo, também somos na sua morte e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Está em Romanos 6, versículo 3 e versículo 4. Já pegou aí sua caneta, o seu materialzinho aí para marcar aí as referências? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Então o batismo, quando desce, simboliza ser sepultado junto com Cristo sua morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos quando a gente sai da água, pela glória do Pai, assim também andemos nós também em novidade de vida. Então veja, há um simbolismo no batismo, morte para o pecado e ressurreição para uma nova vida com Cristo. Veja, batismo e Santa Ceia são uma ordenança bíblica. Quem crer e for batizado, portanto, devem ser cumpridos
por todos aqueles que creem em Cristo. Quem crer e for batizado, indica que as duas coisas andam juntas, ato contínuo, não se separam. O batismo é a confissão pública da fé que nasce no íntimo, no coração. Quem crê, deseja o batismo. Quem deseja o batismo é porque creu. Quer ver só uma referência aqui de um comentário que ele vai falar sobre o batismo, aqui em Colossenses 2:12, que diz: sepultados com ele no batismo. O batismo é o símbolo da associação do cristão com a morte de Cristo na cruz. O batismo nas águas não traz perdão de pecado, mas Paulo usa o ritual para explicar a obra do Espírito. A igreja do primeiro século jamais teria entendido a ideia de um cristão que não foi batizado. Afinal, batismo e fé eram considerados as realidades externa e interna de um cristão. Então, quer ver só como que a gente encontra algumas informações na Bíblia? Nós lemos aqui Mateus 28:19, ensinando-as e batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16:16, quem crer e for batizado. Vamos ver aqui no início da igreja primitiva, Atos 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aceita Jesus, reconhece seu pecado, arrepende-se da vida pregressa que teve no pecado e se batiza, iniciando assim uma nova vida, publicando assim a sua nova confissão ou a sua confissão de fé em Cristo Jesus. Atos 8 e versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então veja, a motivação para ser batizado, o que é? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. É uma sequência. Atos 10, versículo 47. Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Pronto, é ato contínuo. Atos 16 e versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então veja, a pregação do evangelho, ela é acompanhada da pregação, da exposição da palavra e do batismo para aqueles que creem. O batismo faz parte da aceitação do evangelho. Quem aceita Jesus Cristo como Salvador passa pela experiência do batismo. Estão associadas as duas experiências. Elas se complementam uma com a outra. A aceitação e o batismo. O batismo é o reconhecimento que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Quando mergulhamos nas águas, simbolizamos a nossa morte para o mundo. Fomos sepultados com Cristo segundo a sua morte na cruz do Calvário. Quando levantamos das águas, afirmamos que ressurgimos para a vida com Deus, a vida eterna, inteira e abundante com Jesus Cristo. Certo? Isso continua junto, isso é uma sequência, tá? Aqui uma coisa muito importante, ideias que representam o fundamento do evangelho, está aí no auxílio didático aí. Salvação, tá? Ao descer as águas, o ato retrata a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando as águas nos submergem, simboliza que fomos mortos com Cristo. Quando levantamos das águas, ressurgimos para uma nova vida com Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo,
no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Salvação. Também é uma experiência, demonstração de que se identificou espiritualmente com Cristo, isto é, compreendeu que é um pecador e que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. Simboliza também regeneração. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, pecados ou contaminações de outrora são totalmente lavados e removidos para sempre. Então quer dizer que quem se batiza nunca mais peca. Peca por causa da natureza pecaminosa, mas não tem mais o pecado como um estilo de vida. Não vive mais para pecar e nem peca mais para viver. Da parte de quem isso funciona? Da minha parte. Ao me batizar, eu estou declarando publicamente que estou abrindo mão daquela vida de pecado que eu vivi para viver uma nova vida em Cristo. Eu estou assumindo o meu novo nascimento e um comportamento compatível com o novo nascimento. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Tá certo? Então isso é o batismo. Tá certo? Essa é a experiência do batismo. Você viu aí, caminham juntas. Ah, mas então quer dizer, não tem... Gente, o pessoal fica com... Caminham juntas, gente. Não dá para falar de salvação sem doutrina. E isso é doutrina, é ordenança. Não dá para falar de salvação sem batismo. Ah, então quer dizer... Fica comigo aí que a gente vai tirando aí algumas dúvidas. Vamos lá. Como sei a hora de me batizar? Algumas igrejas, em geral, batizam nas águas a partir dos 12 anos de idade. Tá? Nesta fase, se espera que o adolescente peça o batismo, podendo variar esta forma de igreja para igreja. Mas a pergunta que o adolescente sempre deve fazer é: por que eu quero me batizar? Meu filho tem 12 anos, no último batismo aqui da igreja, ele estava querendo se batizar, eu perguntei para ele: por que você quer se batizar? Ele não soube responder. Então, vou prepará-lo, certo? Vou ensiná-lo, inclusive usando essa aula. Essa aula é muito didática sobre esse assunto, tá bom? E aí eu vou ensiná-lo, e quando eu terminar o ensinamento eu vou dizer para ele: quando você estiver pronto, eu quero que você me procure e diga: pai, eu quero me batizar. Essa é uma decisão da pessoa, não pode ser minha, é uma decisão dele, tá certo? Então a pergunta que tem que se fazer é: por que ele quer se batizar? Nenhum motivo para o batismo em águas é louvável se não for precedido de um verdadeiro arrependimento e desejo de servir a Jesus como o Senhor da sua vida. Não pode haver outra motivação. Aquele que crê, a fé em Cristo Jesus. É isso. Bom, muitos se recusam ao batismo, não é? Muitos adolescentes se recusam ao batismo. Até porque às vezes a gente fala assim: nossa, você vai se batizar, cuidado, hein? Cuidado, que se você se batizar, você não pode pecar mais. Aí ele fala assim: poxa vida, mas quem garante que eu não vou pecar mais? O batismo é um compromisso, ele é uma realidade, não é? Mas ele não salva, ele faz parte da aceitação, ele está ali dentro do conjunto. E ele também não é uma certeza de que eu não vou pecar mais. Não, mas eu estou assumindo diante da sociedade que eu estou mudando de vida. E, portanto, quando eu pecar, eu não ajo mais levianamente, como muitos que estão dentro da igreja não se batizam para continuar pecando. Vai para o inferno do mesmo jeito. E qual é a diferença se eu me batizar? É que quando você se batiza, tem um compromisso com a igreja e tal. E nós vamos disseminando isso aqui ao longo da lição. Então, o único motivo é crer no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a si mesmo como pecador e Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida.
Quando nos batizamos, estamos dizendo isso. Me arrependo da vida de pecado que tenho vivido e reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Simples assim. Qualquer outra motivação é inútil. Eu vou me batizar, porque se eu me batizar eu não posso tocar um instrumento, eu não posso cantar no departamento. Não, é crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a única motivação. E quem não pode se batizar? Doentes, atropelados ou baleados, pessoas que aceitam Jesus ali perto da hora da morte. Tem gente que usa a experiência do ladrão lá na cruz, lá que aceitou Jesus e não teve tempo de se batizar. Gente, isso é uma exceção. Você está baleado? Você foi atropelado, está em estado terminal no hospital? Está? Não, então pronto. Então não use aquilo que é exceção para pressionar uma regra. Exceções existem. Eu conheço a situação de uma irmã que aceitou a Jesus, muito velhinha, com a saúde muito debilitada, sem condições de sair de casa ali do quintal. O que o pastor fez? Comprou uma piscina dessas de criança aí, levou lá no quintal da irmã, encheram de água e batizou a irmã. Pronto! A questão é essa, é que o batismo faz parte da aceitação. A pergunta tem que ser como o eunuco fez, o que me impede de ser batizado? E não ficar tentando se esconder. Eu não quero me batizar porque ainda é muito cedo. Eu não quero me batizar porque aí eu vou ter maior compromisso, maior responsabilidade. Mas a fé é isso. Fé é compromisso. Fé é realidade. Lembrando que não há neutralidade na fé. Certo? Então, a gente tem que ajudar esse pessoal, somente mais jovem, adolescente, a parar com essas desculpas. Os pais têm que ajudá-los a entenderem a importância do batismo, para assumirem o seu compromisso com Jesus de uma vez por todas. Numa linguagem adolescente, batizar é declarar para todo mundo que está vivendo a partir de agora em um relacionamento sério com Jesus. Então, quem não se batiza não está se relacionando seriamente com Jesus? Não. Porque quem se relaciona seriamente não tem medo nem vergonha de publicar isso aos outros. Então, peraí. Não, é assim, eu quero Jesus, mas não quero batismo. Não, essas coisas estão juntas, não tem como. Não tem evangelho sem cruz, não tem salvação sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem graça. Não tem aceitação sem batismo. Se aceitou Jesus como Salvador, se crê em Jesus como Salvador, nada pode ser impedimento para o batismo. Quem se limita e se recusa ao batismo é porque quer viver uma posição neutra. Quer estar na igreja, mas dando aqueles perdidos nas suas responsabilidades. Enfim, não quer assumir um compromisso de verdade. Certo? Outra coisa, o batismo habilita para a Santa Ceia. Quem não toma a ceia, quem não é batizado não toma a ceia. Logo, não faz parte do corpo da igreja. Muitos perguntam, mas por que tem que me batizar? Sou obrigado a me batizar? Só quem se batiza que pode tomar ceia? Eu devolvo a pergunta. Por que não se batizar? Por que não assumir um compromisso público de fé? Se você crê a ponto de estar na igreja, em todos os cultos, e isto aqui é uma coisa que eu não entendo, pessoal. Sei que tem líderes aqui, pastores nos assistindo, eu não entendo isso. Peraí, o pessoal não quer assumir um compromisso de se batizar, mas ele quer tocar na igreja, quer cantar nos departamentos, quer fazer atividades na igreja, e não quer se batizar. Significa que a motivação é estar na igreja, mas por causa de quê? Do ambiente, das pessoas, das atividades que executa, e não Cristo. Porque quem é de Cristo não se limita a estar na igreja, mas deseja e procura ser igreja, e a igreja de Jesus Cristo é fiel e obediente. Uma vez que o batismo é declaração de que somos pecadores, e reconhecemos isso, quem não se batiza está negando essa confissão. O batismo é uma confissão de que eu sou pecador e necessito de um Salvador. Quem não se batiza não está reconhecendo que é pecador. Essa geração é marcada pela dificuldade em obedecer regras e assumir compromissos. E muitas vezes, querendo agradar e dar todas as respostas, cedemos às pressões por mais flexibilidade em algumas coisas. Mas que fique claro, batismo é ordenança, não simples opção. Quer dizer que quem não se batiza vai para o inferno? Bom, a pessoa está negando a sua fé. Não há meio termo.
ou confessa ou nega. Não há neutralidade. Lucas, capítulo 12 e versículo 8. Vamos ver o que diz? Lucas, capítulo 12 e versículo 8. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, fique com a resposta aí para você. Quem não se batizar vai para o inferno, ele está se recusando a uma confissão de fé que faz parte da sua aceitação de Cristo como Salvador. É ele que está brincando com a sua salvação, não sou eu. Quem não se batiza vai para o inferno? Desobediente entra no céu? Não. E o batismo não é ordenança? É. E quem não se batiza está sendo obediente ou desobediente? Desobediente. Então, meu irmão, a resposta está dada. Quer goste, quer não, quer concorde, quer não concorde, a resposta é essa. Desobediente não entra no céu. O batismo não salva, mas é ato contínuo da aceitação da salvação pela fé em Cristo Jesus. Gente, da mesma maneira que fé sem obras é morta, aceitação sem batismo não vale de nada, é inútil. Que aceitação é essa? Permeada de irresponsabilidade, de falta de compromisso? Não. Ei, nós estamos falando da eternidade. Se uma pessoa não se decide por algo tão importante que tem a ver com a sua eternidade, como aceitar que ela se comprometa com qualquer outra coisa? Talvez o erro esteja em que o ensinamento sobre essas doutrinas ele não seja tão comum no dia a dia. Talvez o erro é que se espere um trimestre para falar disso. É que se espere um seminário para falar disso, quando isso deveria ser ensinamento básico. A pessoa aceitou Jesus, opa, ensinamento das doutrinas bíblicas, e a primeira delas é o batismo. Quem não se batiza não está assumindo compromisso com Jesus, não está assumindo compromisso com a sua fé, portanto, com o seu destino eterno. Então, fique ligado. A Santa Ceia. A Santa Ceia é uma ordenança do próprio Cristo. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A Santa Ceia é uma ordenança bíblica também. Uma vez batizado, membro do corpo de Cristo, você participará de uma comunhão mais profunda e enriquecedora, a Santa Ceia. A ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor. Foi Jesus que ordenou celebrarmos a ceia até a sua vinda. Quando estamos ceando em memória do Senhor, estamos ao mesmo tempo afirmando que Jesus Cristo virá arrebatar sua igreja. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Quando você participa da ceia, você está reafirmando ser um membro legítimo do corpo de Cristo. É uma experiência maravilhosa, edificante e poderosa para a nossa vida espiritual. Por isso é que a ceia do Senhor tem valores diversos em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Veja, nós como professores e líderes, devemos ajudar não apenas na aula, mas no dia a dia os alunos a entenderem o ato da Santa Ceia. Muitos tratam a Santa Ceia como algo normal, como algo comum. Um mês toma, outro mês não toma. Veja o que o apóstolo vai dizer na mesma leitura da ceia. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, mortos espiritualmente, porque não têm discernimento de doutrinas que são relacionadas diretamente com a nossa fé e, portanto, com a nossa salvação. Os adolescentes, os jovens, precisam ter a liberdade para nos procurar em qualquer momento, caso tenham dúvidas, que é normal nessa fase da vida, para serem aconselhados. Nós devemos estar próximos para receber aqueles que são batizados e não estão tomando a ceia. Muitos estão no culto, cantam nos departamentos, tocam instrumentos, mas na hora da ceia se sentem impuros
indignos e acabam se distanciando da comunhão que este momento celebra e proporciona. Que esta aula não termine na sala de aula, na EBD, mas seja um ensino contínuo e diário, fortalecendo a fé dos inexperientes e renovando a fé dos que já acham que a ceia é um ato qualquer. Batismo nas águas e Santa Ceia é ordenança para os salvos, não para salvar. A salvação não é apenas interna, mas externada através de símbolos e atos que manifestam nossa confissão de fé em Cristo como Salvador de nossas vidas. Não participar é negar tudo isso e, portanto, negar a Cristo. Eu falei isso quase agora no nosso grupo aqui de professores, e teve um professor que disse, nossa, isso é duro, hein? Isso é muito radical. Gente, o evangelho é radical. A graça, tem gente achando que a graça é facilidade. Tem gente achando que a graça você pode fazer o que você quiser. Não! Existem regras, princípios, mandamentos. Não aceitar isso aqui é negar a Cristo. A confissão não é apenas verbalizada, ela é prática. E a prática, neste caso, começa pelo batismo e com a participação na Santa Ceia, que nos inclui no rol de membros do corpo de Cristo. Alguns ensinam que não precisam nada disso. Nós não somos destes. Este é o ensinamento que entendemos na palavra de Deus e é o que a palavra ensina. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus é viva, permanece para sempre e o Senhor Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui para mais esta aula. Fiquem na paz. Tenham uma boa semana. Que Deus abençoe sua classe, seus alunos, o seu ministério. Bom domingo e até a próxima aula. Deus abençoe.